Nesta segunda aula, iremos abordar a segunda parte da epidemiologia do tabagismo. O tabagismo, como mostramos na primeira aula de epidemiologia, tem sido retratado na arte. Aqui, um dos pintores que mais pintou telas sobre o tabaco, Pablo Picasso, inclusive com essa imagem fotográfica com a companheira dele com um cigarro no nariz. É impressionante em Pablo Picasso. Em relação à epidemia do tabagismo, o informe do Banco Mundial de 99, o relatório da OMS de 97, aponta um fato muito importante, que é a transição epidemiológica do tabagismo, onde os países, conforme vemos em azul claro, os países desenvolvidos, vêm experimentando uma queda, uma ascensão até o início da década de 80 e depois vem experimentando uma queda crescente, enquanto os países de desenvolvimento, a tendência é que supere até 2030 os países desenvolvidos em termos de epidemia do tabaco. No tabaco, ele se situa entre as principais causas de morte no mundo, tanto comparativas em relação à década de 90 e as estimativas para 2020, mostrando que as doenças relacionadas ao tabaco, que vamos chamar aqui DRT, têm um impacto quase 3 vezes, no período de apenas 30 anos, a estimativa que representa 8,4 milhões de mortes em 2030, mais do que as infecções de trato respiratório inferior, as doenças diarreicas, condições perinatais e a tuberculose. Esse gráfico é muito importante, ele vai aparecer em outro momento do curso, e trata das frações atribuíveis do tabaco em relação à causalidade de mortes de diversas categorias de doença, desde a doença isquêmica coronariana, o infarto, que mais precocemente leva à morte do fumante, o acidente vascular cerebral, que é a principal causa de morte no Brasil, por exemplo, a bronquite crônica, o enfisema, enfim, tumores de traqueia, de pulmão, cada um com a contribuição rastreada do tabaco, mostrando que praticamente todo esse grande conjunto de doenças tem um impacto muito grande do tabagismo, representando um fator de risco para 6 entre as 8 principais causas de morte no mundo. Nesta outra tabela, podemos ver no estudo de Chiran e Valente, da Fiocruz, o impacto dessa transição epidemiológica no estudo de carga de doença relacionada ao tabagismo no Brasil, os atestados de óbito em 2004 mostraram que as doenças respiratórias crônicas, por exemplo, têm quase 80% de carga atribuída às doenças neopláticas, quase 50%, e que há diferenças entre os sexos para algumas condições, como as neoplasias, mas não há entre as doenças respiratórias crônicas. Também olhando do lado da força de evidência em relação ao risco aumentado de mortalidade pela exposição à fumaça do tabaco, nós vemos que câncer do pulmão, doença coronariana, morte súbita na infância e doenças cerebrovasculares tem uma grande força de evidência em diversos estudos realizados em relação à ocorrência de doença, tal como ocorre com o tabagismo ativo. E em relação a isso foi feito, baseado em 2003, um estudo pela doutora Valesca e pelo doutor Antônio José, em 2008 pelo INCA e pelo IESC e pelo FRJ, mostrando que somente a nível de domicílio, o número de óbitos atribuídos ao tabagismo passivo na população mais de 35 anos foi de 2.655. Portanto, doenças evitáveis e mortes evitáveis.
que é a distribuição do câncer de pulmão, doença isquêmica e doença cerebrovascular, chamando a atenção, que é um número, uma fração de mortalidade atribuída até maior no sexo feminino da doença vascular cerebral e da doença isquêmica coronariana. E a conclusão do estudo foi que no Brasil, a cada 1000 mortes ocorridas em áreas urbanas, 25 são devido ao tabagismo passivo e homicídio. Um número assustador. E seriam quase 2.700 mortes por câncer de pulmão, doença isquêmica coronariana e acidente vascular cerebral, que poderiam ser evitados a cada ano pela prevenção do tabagismo passivo. E as consequências, além das consequências sanitárias, sociais, as consequências econômicas do consumo de tabaco, vêm de há muito sendo estudadas. Os custos médicos, os custos na questão do trabalho, nos perda da produtividade, pela morbidade, maior absenteísmo, maior presenteísmo, invalidez, mortalidade prematura. Isso leva a benefícios, pensões, seguro social, uma perda global estimada em 2000 pela OMS de cerca de 200 milhões de dólares por ano. E estudos econômicos internacionais, os custos atribuídos ao tabaco, têm sido realizados, portanto, em diversos países, mostrando que há um comprometimento do produto interno bruto que vai da ordem de 0,7% até 2% do PIB. Ou seja, um gasto exorbitante, comprometendo os investimentos em saúde, educação, em saneamento básico, em transporte, em cultura e lazer, etc. No estudo que nós próprios realizamos durante a nossa defesa de tese de doutorado na UFRJ em 2008, somente por 5 doenças relacionadas ao tabagismo, encontramos no que era pago pelo SUS, que 15,8% de toda a verba do SUS era comprometida por infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, câncer do pulmão. Não tivemos dados que pudéssemos corrigir em relação à DPOC. E olha o custo atribuído ao tabaco, corrigindo pela carga atribuída, conhecida dessa doença, 5,43%. Todo esse custo foi devido ao tabaco. Portanto, seria evitável. Na mesma tese de doutorado, nós podemos registrar graficamente, que o impacto em termos de custo da atenção maior foi em relação ao infarto agudo do miocárdio. Conforme o gráfico mostra, custos chegando acima de um nível entre 4.800 até próximo a 11.000 reais por pessoa. Custo médio de atenção a um paciente apenas. E esse custo também foi estudado pela economista Márcia Pinto, na sua tese de doutorado, mostrando que o custo das hospitalizações de doenças relacionadas ao fumo alcançava 27,55%, perto de 340 milhões de reais. E esse custo com o câncer representava perto de 36%, enquanto que no doença do aparelho respiratório 41% e do aparelho circulatório a contribuição era 20%, levando a um custo global desses 3 grupos de doença a 720 milhões, um pouco mais, de reais, num ano. Mais adiante, também colaboramos com a doutora Márcia Pinto e com o doutor Rivière da Argentina num estudo de custos totais atribuídos ao tabagismo para ambos os sexos no Brasil, que mostrou que há um custo total de 56 milhões de reais no ano de 2012, apenas relacionado ao tabagismo, próximo de quase 21 bilhões de reais. Então esse custo é muito alto, é maior quase 3 vezes do que o país arrecada com a exportação de folha de tabaco no mesmo ano. Os impostos do caso arrecadados com a venda do tabaco. Olhando pelos óbitos, as causas cardíacas, as causas vasculares cerebrais e a DPOC respondem pela maior parte, junto com o câncer de pulmão também. Bastante importante e com maior mortalidade no tabagismo.
que destaque também acontece a nível mundial. Nós tivemos a oportunidade de fazer também custo dos fumantes passivos com aquelas mesmas 3 doenças, coronariana, acidente vascular cerebral, câncer de pulmão no SUS de 2004, do estudo da doutora Valesca e do Dr. Antônio José. E encontramos um custo em torno de 12,24 milhões por ano no atendimento às pessoas vítimas de doença isquêmica coronariana, 6,70 milhões dos vítimas de AVC e 0,30 milhões dos vítimas de câncer de pulmão. Projetando esses custos ao longo de um ano para pensões e benefícios, nós chegamos bem próximo à fração de 18 milhões de reais por ano só com pagamento de pensões e benefícios naquele ano. Mostra o impacto que tem também no trabalho passivo na Seguridade Social. Então, a conclusão foi que os custos médicos hospitalares em um ano no SUS, os fumantes passivos que morreram em decorrência daquelas 3 doenças, foram de 20 milhões de reais. Na Seguridade Social, as mesmas 3 doenças foram 18,3 milhões para cada ano. Projetando, no período de 5 anos, seria um custo de 100 milhões no orçamento da saúde e 4 vezes mais no orçamento do INSS, pelo fato das pensões acabarem sendo cumulativas a cada ano. Finalmente, os impactos da redução da mortalidade, por essa sigla aí que vocês vão se acostumar durante o curso, doenças crônicas não transmissíveis, foi registrado um importante trabalho com a participação de grandes pesquisadores brasileiros, uma edição especial sobre as imunâncias, e esse impacto foi registrado com uma queda de 20% decorrente da redução das doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas, mostrando que o controle do tabagismo foi fundamental por grande parte da redução das doenças crônicas não transmissíveis. Isso uma grande vitória no Brasil no controle do tabagismo, registrado, portanto, no NANS de maio de 2011, disponível, inclusive em português na internet. As considerações finais que gostaríamos de fazer é que o tabagismo é a primeira causa de morte no crescimento de capacidade no mundo contemporâneo, gera elevados custos médicos sociais e ambientais, é uma doença neurocomportamental, e precisamos registrar esse CID nos prontuários, nos atestados de óbitos, do CIDF, C7, reconhecendo o tabagismo, portanto, como uma doença, que ele se relaciona a 55 doenças, as principais causas de mortalidade, que é classificado como ativo ou passivo, e o passivo também pode ser secundário ou terciário. Que todas as formas de disfarce do tabaco geram danos para a saúde não se iludam com o uso do narguilé e do cigarro eletrônico. Não há novas formas de tabaco. O custo para o SUS é elevadíssimo, 21 mil. O Brasil é o segundo maior produtor da folha de tabaco, que é o principal exportador, e as medidas tomadas pelo Brasil no controle do tabaco vem impactando a redução das doenças crônicas não transmissíveis nos últimos 25 anos. Recomendamos o livro Manual de Produtos Práticos do Tabagismo, para quem contar, para quem quiser adquirir, que trata de todos esses temas e mais alguns que estão no nosso curso. Obrigado pela atenção. Uma frase para terminar. A liberdade não consiste só em seguir a sua própria vontade, mas às vezes também fugir dela. O cigarro dá um falso sentido de liberdade, de prazer, mas também da dor. Por isso, vamos fugir dela enquanto há tempo e ajudar os fumantes para que deixem de fumar.